Disciplina Teoria e Técnicas de Grupo, aula 5. Nós vamos falar das contribuições de Jacob Levi Moreno, médico, psicólogo e filósofo, criador do psicodrama e pioneiro da terapia de grupo. Leon Fechner, psicólogo, desenvolveu a teoria da dissonância cognitiva. Moreno inicia o seu trabalho com grupos de teatro, que chamava-se Teatro da Espontaneidade. No Teatro da Espontaneidade, os atores não tinham papéis pré-determinados e decorados. Quem participavam eram atores de projeção, se reuniam todas as noites para representar os dramas do dia a dia e com a participação do público. A partir daí, transformou-se também em teatro terapêutico, que é o psicodrama. O psicodrama, o Moreno sugere a inversão de papéis entre os autores e o público, que também passam a representar os dramas do dia a dia. Moreno utilizou a sociometria para descobrir a estrutura íntima, real e invisível dos grupos primários. Vamos entender primeiro o que vem a ser os grupos primários. Então, o grupo primário são aquelas que nós temos contato direto, contato pessoal direto. Como exemplo, a nossa família. E o grupo secundário? Os grupos secundários são aqueles que são diretos, mas nós não temos intimidade. Um exemplo, o grupo de trabalho. Agora, falando um pouco da sociometria. A sociometria é uma ferramenta para estudo da interação entre os grupos, que através de observação, contextualização, é representado de forma gráfica, relacionando as formas pelas quais se davam as relações de afinidade, indiferença, rejeições, com fatores psicológicos, sociais e biológicos que eram observáveis. Seu objetivo é medir as relações dentro de um grupo, investigando sua organização, evolução e a posição dos indivíduos neste grupo. Neste grupo, nós não os consideramos de forma isolada, mas como uma estrutura nuclear que faz parte da situação social do grupo a qual ele está inserido. Sua concepção, a estrutura latente do grupo, que não é manifestado, não é aparente, é uma realidade afetiva e cognitiva, se tem o conhecimento, pois representa para cada membro do grupo. A forma como vivem o grupo e seus membros, a forma como vive sua própria situação dentro do grupo ao qual está inserido e a forma como ele percebe os outros e a distância social que experimenta em relação a eles. E a forma também como ele é percebido pelos outros integrantes do grupo. Na visão psicodramática de Moreno, o homem é definido por dimensões de sua existência. Cada um pensa, sente e age em função de múltiplos papéis, no desempenho dos quais a pessoa sente-se congruente ou incongruente. Vamos entender o que é congruente e incongruente. O congruente é quando existe a coerência entre a sua fala, a sua atitude e o seu comportamento. Um exemplo, estou feliz e essa felicidade que eu estou dizendo, ela é percebida pelos outros através da minha expressão. E o incongruente? Estou feliz, porém, essa felicidade não é percebida pela minha expressão e pelos meus comportamentos. Nós, no dia a dia, assumimos diversos papéis. Dependendo do papel, podemos ser uma pessoa congruente ou ser uma pessoa incongruente. Há momentos em que existem diversos papéis a serem representados, que ninguém vê claramente, e papéis efetivamente representados em relação ao grupo. Esses papéis que são efetivamente representados em relação ao grupo são papéis já pré-definidos e em consenso com o grupo, porém eles são necessários para que se mantenha o grupo em harmonia. Para Moreno, a dramatização é o método para o autoconhecimento. Neste momento, o ator se dá a liberdade de trazer para a sua representação as inseguranças, as frustrações, os medos, as conquistas, a felicidade, o resgate da espontaneidade.
Nós mesmos estamos, vamos falar nos dias atuais, nós estamos ligados no piloto automático. E por muitos momentos nós deixamos de ser espontâneo. Através da dramatização, ela facilita a liberação também e o resgate dessa espontaneidade. A recuperação das condições para o interrelacionamento. A recuperação de quais são as condições e o que você pode fazer para melhorar o seu relacionamento com o outro. Não devemos esquecer também que podemos, através disso, recuperar as condições do meu relacionamento comigo mesmo. É o caminho através do qual o indivíduo pode entrar em contato com os conflitos, com os seus conflitos, que até então permaneciam em estado inconsciente. Olha a psicanálise aí. Todos esses papéis, eles são expressos mediante atitudes que se adotam dentro do grupo e que se desenvolvem ou se modificam, formando assim a técnica dinâmica do grupo, à medida que se influenciam reciprocamente. Então, esses papéis que ele fala mediante atitudes que se adotam dentro do grupo. Os papéis, eles começam a ser definidos e eles podem começar a trazer também algumas modificações que vêm ser de forma positiva e que vêm a agregar para a efetivação desse grupo. O psicodrama também é uma experiência vivida pelo e para o grupo, onde o indivíduo compartilha os seus problemas com os outros. Existe um consenso, né, e um pacto muito legal nesse grupo, que é o sigilo e a ética da forma da condução e, ao mesmo tempo, que é trazido dentro do grupo. No momento oportuno, privilegiado, observa-se uma tolerância, uma compreensão recíproca, comunicação total entre os membros, uma espécie de comunhão na qual o grupo torna-se um encontro que permite trocas afetivas reais e você tem a liberdade de trazer essas situações, porque sabe, por ser um grupo efetivo, aquele grupo ele vai respeitar não só aquele momento, mas não levar as vivências dentro do grupo para fora. Vamos falar agora da contribuição de Leo Festinger. Ele desenvolveu duas teorias em psicologia social, a comparação social e dissonância cognitiva. A comparação social era feita, sobretudo, com os membros do endogrupo. O endogrupo é aquele grupo a qual você faz parte. O exogrupo é o grupo externo. Então, aqueles sujeitos do endogrupo, eles se autoavaliam comparando-se a outros que consideram mais próximos de si, que é do endogrupo, o que os leva a aproximar-se dos grupos com características similares às suas. Então, quando ele está neste grupo, ele tende a acreditar que as características elas são parecidas e elas vão de encontro com o grupo a qual ele faz parte. Mantém e aumenta a sua autoestima através de um processo de comparação e diferenciação do seu grupo, que é o endogrupo, em relação a outros grupos, que são os grupos externos, o exogrupo. Precisamos tomar muito cuidado quando nós fazemos essa comparação, porque nesta comparação, em muitos momentos, nós podemos ter preconceitos relacionados ao grupo a qual nós não fazemos parte. Tendemos também a acreditar que o nosso grupo ele é perfeito e acabamos criticando o outro grupo sem mesmo conhecermos a realidade dos mesmos. Em casos de relacionamento intergrupal, em que existem identidades instáveis e descontentamento com a avaliação do endogrupo, e a dinâmica dessas relações pode projetar-se em algumas situações. Então, se o indivíduo ele não está satisfeito, não está se identificando com aquele grupo, nós temos uma situação que chama-se mobilidade social. A mobilidade social é a passagem individual de um grupo para o outro grupo. Então, ele sai de um grupo a qual ele fazia parte e migra para um outro grupo. Na mobilidade social, o grupo ao qual ele fazia parte não é criticado, ele não o critica. Ele deixa que ele faça essa passagem de uma forma muito tranquila. E aí nós temos uma outra situação que nós chamamos de mudança social.
Essa mudança social é uma estratégia do grupo para mudar o tipo de relação que existe dentro dele, que é a intergrupal. Ele serve para quê? Serve para proteger e promover a identidade social deste grupo mediante a estabilidade e legitimidade das relações que criam entre outros. Utiliza-se muito as mídias sociais para essa mudança social. Então, o grupo ele sente essa necessidade até mesmo para a sua efetivação. Uma outra situação é a identidade social. O que vem a ser a identidade social? Então, é o sentimento que esse indivíduo tem a pertencer a determinado grupo social. Ele possui características e desejos semelhantes aos indivíduos a quais faz parte. Os membros do grupo insatisfeitos com seu pertencimento dentro deste grupo, ele não encontra sua solidariedade para se envolver nas estratégias da mudança. Então, ele passa a envolver-se em estratégias individuais de mobilidade social, que nós chamamos dos viras-casacas. É aquele que nós falamos lá na frente, no slide anterior, que fala sobre a mobilidade. Então, ele muda, ele acaba migrando de um grupo para outro. E ele é considerado na identidade social como um vira-casaca. Uma outra situação é a criatividade social, o próprio nome já diz. Então, a criatividade ela passa a ser um processo de reafirmação da identidade social, criando novas formas de diferenciação e valorização de características existentes. Então, ela já tem as suas características e, a partir dessas características, elas vão fazer melhorias para que esse grupo se torne um diferencial relacionados a outro grupo. Nós vamos falar agora sobre dissonância cognitiva. O termo é usado para descrever as sensações de desconforto que resultam de duas crenças contraditórias. Festinger sugeriu que as pessoas têm uma necessidade interior para garantir que as suas crenças e comportamentos são consistentes. Crenças inconsistentes ou conflitantes levam à desarmonia e que as pessoas esforçam para evitar. Como se estivesse decepcionando a elas mesmas. É quando seus comportamentos eles entram em contradição com os valores e crenças. A dissonância cognitiva pode muitas vezes ter uma forte influência sobre nossos comportamentos e ações. Você já fez alguma coisa mesmo sabendo que aquilo era errado? Para resolver o conflito, eu tenho duas situações. Ou eu assumo e mudo os meus comportamentos e as minhas ações, ou eu justifico para amenizar a minha culpa. Exemplo, comer um doce enquanto você está de regime. Você fala assim, apenas um pedacinho, ou é final de semana. E temos também, sou fumante e sei que fumar causa câncer, mas se eu parar de fumar, eu engordo. Terminamos a aula de hoje e aguardo vocês para a aula número 6 da disciplina Teoria e Técnicas de Grupo.